Boa noite, gente, tudo bem? Bom, estamos aqui, eu estou aqui com o Thales Gomes. Para quem não conhece, o Thales foi o fundador da EasyTax, uma empresa aí que todo mundo com certeza conhece, levou a EasyTax para 32 ou 35 países. 35 países, né? Hoje ele trabalha com a Singo, que é um marketplace de beleza, e é um dos grandes empreendedores do Brasil. Foi eleito o maior empreendedor pela... Fala um pouquinho, Thales, do maior empreendedor abaixo de 30 pela... Eu fui Forbes 30 Under 30, né? Eu fui eleito pelo MIT o jovem empreendedor mais inovador do mundo no ano de 2017 e fui Young Leader of the Year também nos Estados Unidos em 2016. Então, por que o Thales está aqui do meu lado? Basicamente, se eu fosse falar aí de performance esportiva, eu ia colocar de repente um dos maiores nadadores do mundo do meu lado. Se eu fosse falar de fisiculturismo, eu ia tentar colocar o Arnold Schwarzenegger do meu lado. Então eu estou falando sobre desempenho mental e esse é um dos caras que eu conheço que mais precisa do cérebro dele, tá? Porque ele, além de ter todo esse negócio, ele está sempre orientando outros empreendedores. Então é um cara que conhece um pouquinho no dia a dia essa questão de tentar otimizar a função cognitiva. E a gente começou várias conversas. Muitos de vocês já acompanharam a live que nós fizemos sobre nootrópicos, que são substâncias, são suplementos para o cérebro, que nós fizemos no Instagram dele há pouco tempo. E hoje o tema é alimentos, estilo de vida e hábitos que melhoram a capacidade mental e melhoram a nossa performance. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso e depois eu vou ir comentando com o Thales para ver o que ele faz, quais são as técnicas que ele usa, porque ele é um atleta mental, tá? Então, quando a gente vai falar do nosso cérebro, como melhorar a nossa capacidade cognitiva, né? Você tem duas coisas que são muito importantes. A primeira delas, a gente precisa proteger nosso cérebro de danos. Tem uma série de coisas que nós podemos fazer no nosso dia a dia que danificam o nosso cérebro. Ele vai danificando aos poucos o nosso cérebro, mas isso vai fazer cair o nosso nível de foco, isso vai fazer cair o nosso nível de atenção, isso vai fazer cair o nosso nível de aprendizado, pode prejudicar nossas memórias de curto e de longo prazo e pode prejudicar a nossa criatividade. A gente falou aí das principais coisas que o nosso cérebro tem que nos entregar para a gente melhorar a nossa capacidade cognitiva, tá? Pessoal, o áudio tá bom para vocês? Tá todo mundo ouvindo? Se não tiver, fala com a gente aí pra gente consertar esse negócio. A gente tá testando esse microfone aqui hoje, então a gente não sabe se esse troço funciona mesmo. Da última vez o áudio ficou baixo, então dessa vez Vocês já... reclamaram, a gente ouviu, melhorou. Melhorou, né? Tá todo mundo falando que tá funcionando? Então tá funcionando. Muito bom. Então, e nós temos algumas coisas que a gente pode fazer para otimizar o nosso funcionamento, tá? Eu tô com um roteirinho aqui, porque tem bastante coisas para falar e eu não quero deixar de dar nenhuma informação para vocês. Então, antes de começar, assim, será que a alimentação tem esse poder? Tá? Muita gente deve estar se perguntando, pô, mas o cara está falando alimentação para otimizar a função cognitiva, né? Então, eu vou falar para vocês de uma das maiores descobertas que aconteceram na medicina nos últimos tempos. E essa descoberta é a epigenética. O que é epigenética? Thales, você já ouviu falar que você nasceu com determinados genes e que aqueles genes iam determinar o seu destino? Sim. Você já ouviu falar bastante, né? Isso. Então, a gente sabe hoje que nós nascemos com determinados genes, mas que alguns genes são expressos, ou seja, alguns genes são ativos e que outros genes vão ficar desativados. E o que a gente come é o que controla isso, tá? Então, o fato, a gente tem todo um livro com um manual de instruções gigantescas, mas as folhas desse livro que nós vamos usar, somos nós que determinamos. Eu acho isso extremamente libertador. Eu acho que isso mostra para nós uma coisa que muito se fala e que nós somos os donos do nosso destino. Você pode ter nascido com um gene ruim. Por exemplo, tem um gene que ele aumenta em muito a chance de você ter Alzheimer. E muito mesmo. Só que se você tiver determinados comportamentos, você consegue não ter o Alzheimer. Ou seja, nós somos os donos do nosso destino através da epigenética, tá? Não é só os alimentos que determinam quais genes vão ser expressos e quais genes não vão ser expressos. A atividade física determina, o estresse determina e até os tipos de relacionamentos que nós temos. Então o nosso comportamento vai determinar o que nosso gene vai expressar, o que nosso gene não vai expressar. Então você nasceu com genes que podem aumentar ou diminuir a chance de acontecer alguma coisa com você, mas não vai determinar o que vai acontecer com você, tá? Então, como a gente já sabe dessa questão da epigenética, por isso que nós sabemos que a alimentação pode ser fundamental. Você pode até não ter genes
que te deem que fizeram você nascer com uma capacidade cognitiva fora do normal. Mas dependendo do que você fizer ao longo da sua vida, você pode aumentar em muito essa capacidade cognitiva. Assim como aquele cara que nasceu com os melhores genes do mundo, aquele cara que nasceu para ser um gênio, se ele danificar sempre o cérebro dele, se ele não tiver um comportamento adequado, ele vai acabar tendo um desempenho cognitivo menor do que você, tá? Bom, só para resumir um pouquinho, eu vou falar um pouco de algumas coisas e no que um programa de alimentação e de estilo de vida, como eu vou propor hoje, pode ajudar. Ele pode ajudar com problemas de memória e pode ajudar a evitar perdas cognitivas leves. Problemas de foco e concentração, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, depressão, ansiedade e estresse crônico, transtorno do humor, epilepsia, insônia, dores de cabeça crônicas e enxaqueca, doenças inflamatórias, inclusive artrite, problemas intestinais, diabetes, sobrepeso e obesidade. Uma coisa muito importante, não é um programa que eu estou propondo, tá? É um programa que um grupo médico bem grande, liderado por um neurologista americano chamado David Perlmutter, vem fazendo pesquisas nessa linha há muito tempo. O que eu estou passando para você são os resultados das pesquisas que eles estão fazendo, tá? Gostaria eu sozinho ter criado um programa como esse. Mas toda grande criação da humanidade são sempre quando nós nos apoiamos nos ombros de gigantes. E o David Perlmutter atualmente é o maior pesquisador da relação entre alimentação e cérebro do mundo. Tá? Então, para nós, antes de começar também a falar sobre essas mudanças, eu queria falar para vocês, se vocês forem começar a seguir um programa, melhorar a alimentação, como que vocês podem ter, além daquela questão de você perceber que seu desempenho cognitivo está melhor, quais são alguns exames que você pode avaliar imediatamente se você está tendo melhor, se você está fazendo as coisas de maneira certa. Tem alguns exames que você pode pedir para qualquer médico clínico pedir para você, que são a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada, a frutosamina, a insulina de jejum, homocisteína, vitamina D e PCR. Depois eu explico um pouquinho mais sobre o que eles vão medir, tá certo? Bom, aí, o que danifica o nosso cérebro, tá? O nosso cérebro pode ser danificado por inflamações. Então, quando você tem uma doença inflamatória no seu corpo, isso vai danificar o seu cérebro. E o nosso cérebro pode ser danificado também por danos oxidativos. É quando você oxida as células, as moléculas que estão nas células do cérebro, isso causa uma série de danos. Isso vai destruindo as células do nosso corpo, tá? Existem algumas perguntas que eu vou fazer para vocês, que se vocês responderem verdadeiro para elas, o seu cérebro está em risco, tá? Então vamos lá. Você come pão? Qualquer tipo, integral, normal? Eu como. Você come, Thales? Eu como. Então, olha lá, Thales tem o cérebro que está em risco. Você toma suco de frutas? Eu evito. Evita? É. Tá? Por que o suco de frutas é ruim? Porque no suco de frutas você está pegando o açúcar da fruta, que é a frutose, está tirando fibras, está tirando vitaminas e você está ingerindo só o açúcar. Você come mais de uma porção de fruta diariamente? Como? Então isso é uma coisa que vai de encontro com muito que se escuta falar sobre saúde. Você fala de comer 5 porções de frutas e vegetais. Concentre nos vegetais, porque a maior parte das frutas vai ter um nível de açúcar elevado. E se você está procurando, a gente não está falando aqui de emagrecimento, de saúde em geral, a gente está falando de alta performance cerebral. Se você está procurando alta performance cerebral, uma porção de fruta por dia é o máximo que você deve comer. Tá? Bom, você troca o açúcar pelo xarope de agave? O xarope de agave Nem conheço. é aquele... Mas eu não uso açúcar. Quando você vê algum tipo tem alguns alimentos, bolacha, algumas coisas, tem xarope de milho, que está escrito no rótulo, é esse xarope de agave. É uma coisa que é muito pior do que o açúcar para o nosso organismo, tá? Mas eu também tento nem usar açúcar. Exato. Você fica ofegante quando você caminha? Não, tá? O Thales é lutador de jiu-jitsu, né? O Thales é que está sempre no tatame. Quem me acompanha sabe há bastante tempo, que eu também sou um amante do jiu-jitsu. Eu peguei minha faixa preta em 2004, então estamos falando aí de 15 anos de faixa preta. E o Thales, pelo que está me falando, tá voando a jato para pegar a faixa preta, né? Tô tentando melhorar, né, cara? A perna para voltar pro tatame. Bom, seu colesterol é inferior a 150? Ele é inferior a 150? Isso é uma coisa assim, o colesterol, quando ele é muito baixo, ele aumenta o risco de você ter danos cognitivos no seu cérebro.
Então o ideal é você ter o colesterol um pouquinho acima que 150. Tá? Depois eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Bom, você não é diabético, né? Então pergunta para vocês que estão assistindo. Vocês são diabéticos? Tá? Vocês estão acima do peso? O Thales é meu paciente, então eu sei um pouquinho dos dados dele. O Thales está com um peso legal. Você come muito arroz, massa, cereais? Não. Você come. Se você estiver assistindo, come. Seu cérebro pode estar em risco, tá? Você toma leite? Não. Você não se exercita regularmente? Eu sei que você se exercita. Mas para você que está assistindo, se você não se exercitar regularmente, é um risco maior de danos no cérebro. Você tem histórico familiar de problemas neurológicos, então seria Alzheimer, demência, tá? Se você não tomar um suplemento de vitamina D, tá? Isso você toma, porque é uma das coisas que eu prescrevi para você, mas para quem não toma o suplemento de vitamina D, o cérebro está em risco, tá? Quem evita comer gorduras, o cérebro também está em risco. Quem toma estatinas, que são remédios para o colesterol, o cérebro está em risco. Quem evita alimentos ricos em colesterol, como ovo. Ovo é um alimento rico em colesterol, você não deve evitar. Quem evita esse tipo de alimento está com o cérebro em risco, tá certo? Se você toma qualquer tipo de refrigerante, diet ou normal, seu cérebro está em risco. Se você não toma vinho, o vinho faz bem para o cérebro, o vinho contém uma substância chamada resveratrol, que pode ajudar. Então deve ser por isso que eu consegui fazer muita coisa na minha vida, né? Quantidade de vinho que eu tomo. Quantidade de vinho você toma. E cerveja, Thales, você toma? Muito pouco, eu não sou muito fã não. Se você tomar cerveja, seu cérebro está em risco. Então, para quem está assistindo, eu vou explicar para vocês como é feita a cerveja, tá? A cerveja é feita assim. Você pega um pão francês, aí você pega álcool Zulu líquido. Lembra do álcool Zulu líquido? Aí você pega o pão francês, você mergulha no álcool Zulu. Pronto, deu uma cerveja. É assim que a cerveja é feita. Para quem não conhece o processo de produção, sabe? E você come cereais, se você comer, seu cérebro pode estar em risco. Então, essas perguntas todas, vocês podem entrar no meu Instagram, daqui a pouco nós vamos postar uma foto lá e vai ter todas essas perguntas. Então, você não precisa decorar, né? A gente foi falando rapidinho, vai estar lá no meu Instagram, tá? Então, as coisas que danificam o cérebro e que tudo isso pode ir é inflamação e oxidação. A inflamação, ela está ligada, nos casos do cérebro, muito às chamadas intolerâncias alimentares. Intolerância alimentar é quando algum tipo de alimento causa uma reação inflamatória no seu corpo. O seu corpo vê aquele alimento como um corpo estranho, forma anticorpos contra aquele alimento. Quando você forma anticorpos, o corpo manda uma série de citocinas inflamatórias para aquela região, então você cria uma inflamação naquela região, tá? Ainda que existem vários tipos de alérgenos alimentares, de longe para o cérebro, o maior alérgeno alimentar é o glúten, tá? Existem milhares de pesquisas e depois no final eu vou falar um pouquinho dessas referências. Tudo que eu estou falando aqui tem uma referência científica. Mas pesquisas relacionando o glúten com o aumento de transtornos de déficit de atenção, relacionando o glúten com o aumento na incidência de Alzheimer, relacionando o glúten com o aumento na incidência de demência, relacionando o glúten com o aumento na incidência de Parkinson. E uma coisa que é muito importante, mesmo em indivíduos saudáveis, mas em idosos saudáveis, Thales, fizeram uma pesquisa que mostraram que a ingestão de glúten diminuía alguns parâmetros cognitivos. Então mediram a atenção, mediram o foco, a memória, até como que o idoso se deslocava espacialmente. E os idosos fizeram um teste que deixava esses idosos, por exemplo, por 3 ou 6 semanas sem o glúten e eles tinham melhor em todos esses parâmetros. Ou seja, mesmo para indivíduos normais, o glúten vai fazer mal para o cérebro. E Thiago, dá um exemplo para o nosso telespectador que não sabe os principais alimentos que tem glúten. Vamos lá, há muitos carboidratos, pães, bolachas, mesmo os pães integrais vão ter glúten. Os principais são os pães farináceos, os principais. O glúten usado hoje, por exemplo, o pão ele fica a consistência macia, gostosa, por conta principalmente do glúten, tá? E uma coisa importante também de sabermos o seguinte, o glúten, os grãos, né, que nós tínhamos na antiguidade, que nós tínhamos até algumas décadas atrás, 100 anos atrás, ele tinha 40 vezes menos glúten do que o grão de hoje. Porque as técnicas de cultivo, algumas técnicas de cruzamento e mesmo os alimentos geneticamente modificados foram feitos grãos com uma quantidade de glúten maior, porque isso faz render mais pão, isso faz render mais uma série de coisas, tá? Então,
Então, o que mais que pode diminuir a capacidade cognitiva através de danos inflamatórios e oxidativos? Níveis elevados de açúcar no sangue, mesmo sem ser diabético. Quando você come muito carboidrato, seu nível de açúcar pode ficar um pouco mais alto. O valor normal do nível de açúcar é de 70 a 99. Acima disso é pré-diabetes e bem acima disso, acima de 124, vai ser diabetes. Quando você está no terço superior da normalidade, então você vai passar em qualquer médico, o médico vai falar assim, olha, você está perfeito aqui. Quando você está no terço superior da normalidade, você já vai ter danos cognitivos ao seu cérebro, porque você vai ter a inflamação no seu cérebro. Então, o excesso de consumo de carboidratos, tá certo? Uma dieta pobre em gorduras, tá? Uma dieta que tenha pouca gordura, ela vai prejudicar o seu cérebro, ou um colesterol muito baixo. Até para vocês entenderem um pouco isso, é importante saberem que durante a maior parte da nossa história, nós nos alimentamos de uma dieta que tinha muito mais gordura do que carboidratos. Essa é a história da humanidade. Então, nossos genes, nosso corpo se formou, a evolução do ser humano se deu adaptada à ingestão alta de gorduras e não à ingestão alta de carboidratos. Tá? Então, se você tem uma sensibilidade não diagnosticada ao glúten e come glúten, você está danificando o seu cérebro. O David Perlmutter, que é esse neurologista que mais estuda, ele acredita que o cérebro das pessoas, todos vão ter determinado nível de intolerância ao glúten. Então, uma pessoa que tem um nível de intolerância ao glúten um pouco mais alto, ela vai desenvolver um Alzheimer, ela vai desenvolver alergias, vai ter um transtorno de déficit de atenção. Só que se todos nós formos intolerantes ao glúten, o glúten vai estar piorando um pouquinho a nossa capacidade cognitiva. Então, para quem quer ser um atleta mental, o glúten vai piorar de alguma maneira. Tá? Por isso, a recomendação é evitar completamente o glúten. Então, basicamente, glúten, açúcar, alimentos inflamatórios, que são essas farinhas refinadas, e toxinas ambientais fazem mal para o nosso cérebro. O que são essas toxinas? Toxinas ambientais, eu vou dar um exemplo para você. Quando você bebe água e a água vem em um recipiente de plástico, tá? Esse recipiente de plástico, se ele passar pelo sol e aquecer, ele vai soltar uma série de toxinas ambientais. Hoje, nós já sabemos que, por exemplo, quando você toma refrigerantes, que tem uma série de conservantes, são toxinas ambientais. Então, tem uma série... Normalmente, você tem que tentar evitar os alimentos industrializados, porque eles vão ter essas toxinas. Tem que tentar comer a comida de verdade, né? Tem um autor americano que fez uma brincadeira, ele pegou um lanche do McDonald's, e ele pegou esse lanche do McDonald's e botou em um lugar, e deixou esse lanche do McDonald's lá, cobriu o lanche, né, e um ano depois o lanche do McDonald's continuava do mesmo jeito. Tinha tanto conservante nesse lanche, que o lanche não... Então assim, comida que não estraga é comida que tem toxina, porque o normal é a comida estragada, tá? Então, alguns adoçantes são toxinas. Quando a gente fala de adoçantes, a stevia é um pouco melhor, mas tem o aspartame, é uma toxina muito forte, já tem estudos mostrando que o aspartame fez morrer neurônios no cérebro de pessoas, então tem estudos mostrando isso, né? Então é algo que os adoçantes em geral, por isso tem que se evitar os refrigerantes, tá? A stevia é um adoçante talvez que seja menos faça mal, mas se você puder evitar adoçantes em geral é melhor. Então, continuando um pouquinho, vamos falar agora do colesterol, tá? Bom, você tem um estudo muito grande, que é um estudo que acompanha milhares de pessoas desde lá da década de 40, que todo médico, biólogo, toda pessoa da área de saúde conhece, chama-se o estudo de coração de Framingham. Eles pegaram uma cidade, Framingham, e acompanharam a população por muito tempo. E de lá, grande parte das recomendações são feitas. No meio da década de 2000, teve pesquisadores da Universidade de Boston que eles falaram assim, vamos pesquisar a relação entre colesterol e capacidade cognitiva. E o que eles mostraram é que pessoas com colesterol mais alto, eles têm uma capacidade cognitiva maior. Então, o colesterol, ele pode ser um fator que vai ajudar o seu cérebro a funcionar melhor. Ele funciona como se fosse um combustível para o cérebro? Talvez? Como se fosse um combustível para o cérebro. Na verdade, por que ele funciona como se fosse um combustível para o cérebro? Porque o colesterol é precursor de vitamina D, porque o colesterol é precursor de testosterona e porque o colesterol pode, no cérebro, ter algumas ações também. Ele é um combustível para o cérebro realmente. Não quer dizer que eu tenho que ter um colesterol alto, eu tenho que ter uma medida. Nesse estudo, acharam que o colesterol limítrofe, que estaria mais ou menos entre 200 e 230, seria um colesterol ideal, e não um colesterol mais baixo, tá?
Mas daí a gente vai falar, fica aquela dúvida, pô, mas eu tenho um colesterol alto. Eu vou medicar esse colesterol, vou tomar uma estatina, vou no meu cardiologista pediu para mim tomar um remédio, e agora o Dr. Tiago está falando que para o meu cérebro faz bem. Aí eu vou fazer a seguinte pergunta para você. Se você é uma pessoa que, seu avô tem Alzheimer, você tem pessoas na família que tem transtorno de déficit de atenção, você tem uma outra avó que teve demência, tá? Você está com o colesterol um pouquinho acima do normal. Você deve diminuir esse colesterol e você nunca teve ninguém que teve um infarto na sua família. Você deve diminuir esse colesterol de jeito nenhum. Esse colesterol é protetor para você. Agora, você na sua família, seu pai morreu com 45 anos com um infarto fulminante, né? Você tem histórico de problemas cardiovasculares na família inteira. Nunca ninguém teve Alzheimer, você não conhece ninguém que teve demência, você não conhece ninguém que teve problemas de cognição. Seu colesterol está um pouco acima. Sim, você deve tentar diminuir seu colesterol. Mas você deve tentar diminuir principalmente através da alimentação. Tem vários estudos que mostraram que as estatinas, que é o medicamento mais vendido do mundo, então para você fazer um estudo e conseguir publicar falando mal da estatina, você compra uma briga gigantesca com a indústria farmacêutica. Mas que as estatinas, elas diminuem bastante funções cognitivas. Tem estudos já que mostraram disfunções de memória com o uso de estatinas, queda de libido com o uso de estatinas, tá? Então, e vários estudos mostrando que quando o colesterol está baixo, o cérebro não funciona direito. Outra coisa importante para vocês saberem é que o colesterol em si, o LDL, que é considerado o colesterol ruim, ele em si não faz mal para o coração. O que faz mal para o coração é o LDL oxidado, que é o LDL quando ele passa por um processo de oxidação. A gente vai falar daqui a pouco de antioxidantes, tá? Então, se você tiver um colesterol LDL um pouco maior, mas você não estiver oxidando esse LDL, ele não vai prejudicar o seu coração, tá? Então, para quem toma estatinas, só vale a pena falar com o seu cardiologista. Se você tem histórico de Alzheimer na família, conversa com o seu cardiologista, ninguém para de tomar remédio porque está vendo uma live, porque está assistindo um médico falar. Você vai falar com o seu cardiologista, você vai discutir com ele vai avaliar junto com você os riscos que você tem de tirar a estatina ou não. Mas se você puder tirar a estatina e deixar seu colesterol um pouquinho acima do normal, para quem tem função cognitiva baixa, para quem tem história de função cognitiva na família, é muito bom ter um colesterol um pouquinho acima do normal, tá? Aí, bom, vamos falar agora do que a gente pode usar, primeiro dos alimentos anti-inflamatórios, tá? De longe, disparado, o maior alimento anti-inflamatório que tem são as gorduras do ômega 3. O ômega 3 tem dois tipos, tá? Tem a gordura EPA e a DHA. A DHA é de longe o maior anti-inflamatório que nós temos no nosso organismo, tá? Então, aí, a curcumina também é um bom anti-inflamatório. Tem uma série de anti-inflamatórios que podem diminuir, além de você tem que evitar as coisas que inflamam, alérgenos alimentares. Você tem que usar anti-inflamatórios. Então, ter uma alimentação rica em gorduras boas. Daqui a pouco eu vou falar quando eu for falar dos 7 suplementos que podem ajudar no cérebro, eu vou falar mais desses anti-inflamatórios. E os antioxidantes, tá? Antioxidantes, quando nós falamos de antioxidantes, as pessoas lembram de vitamina C e vitamina E. Vitamina C e vitamina E é igual você querer brigar com um elefante usando um estilingue, tá? Porque você tem milhares de moléculas que estão oxidando dentro do seu organismo e dentro do seu cérebro. Para cada vitamina C que você colocar dentro do seu organismo, ela vai conseguir combater uma dessas moléculas. Você teria que usar quantidades de vitamina E e de vitamina C gigantescas. E os estudos já provaram que quantidades gigantescas de vitamina C e de vitamina E podem ter até efeitos tóxicos, tá? Então, o que se descobriu? O nosso corpo tem sistemas de antioxidação muito, muito fortes. O que nós temos que fazer é utilizar alimentos e utilizar estratégias que consigam aumentar as próprias ações do corpo. Entre essas estratégias estão diminuir a quantidade de calorias que você ingere por dia, jejuns intermitentes, mas até maiores que de 16 horas, jejuns de 24 horas têm um poder de antioxidação muito grande e alguns alimentos que a gente vai falar no final, tá? Então, bom, falando aí sobre a dieta. Como seria uma dieta para você potencializar a função do seu cérebro? Seria uma dieta em que você vai eliminar o glúten, diminuir ao máximo os carboidratos, então a gente está falando de tirar pão, arroz, batata, macarrão e doces, lógico. Doces é
é algo que eu não precisaria nem falar para vocês que precisa tirar, né? Você vai ingerir uma dieta basicamente para um ambiente de gorduras boas, e os peixes são várias fontes de gorduras boas, castanhas são uma boa fonte de gordura boa, azeite de oliva é uma boa fonte de gordura boa. Você vai ingerir muitos legumes, tá? Então vegetais, quantidade à vontade, e você verduras em geral à vontade, e você pode ingerir uma porção de frutas por dia. Mas que isso é muito parecido com o que se faz na dieta mediterrânea, tá? Então, uma dieta para melhora de cognição seria uma dieta mediterrânea que você diminui um pouco mais a quantidade de grãos. Coloca um pouquinho de vinho também. Oi? Um pouquinho de vinho. Uma taça de vinho por dia. Uma taça de vinho por dia você pode utilizar, tá? Um dos suplementos que entra entre esses 7 suplementos que são os melhores para o cérebro é o resveratrol, tá? Quantidades pequenas de resveratrol, até pouco tempo eu achava que você precisava de quantidades muito grandes de resveratrol para ter efeitos positivos. Então você falava, você tem que tomar litros e litros de vinho por dia. Hoje já sabe, quantidades pequenas também pode apresentar melhoras. Mas o ideal é você, além do vinho, suplementar com um suplemento realmente com o resveratrol em cápsulas, tá certo? Então, agora eu vou fazer uma pergunta para você, quero ver se você vai acertar na resposta, tá? E a pergunta vai para todo mundo. Thales, você sabe que você treinar o seu cérebro é um dos fatores que vai fazer você não ter queda de capacidade cognitiva e até melhorar a sua capacidade cognitiva. Então, você acha que um jogo que exija muito, por exemplo, você gosta de jogar pôquer. O pôquer é um jogo que exige uma grande foco de atenção mental. Exato. Então, o jogo de pôquer ou um xadrez, alguma coisa que exija muito exercício mental e uma caminhada, qual dos dois vai fazer mais bem para o seu cérebro? Qual dos dois vai fazer o seu cérebro manter a sua capacidade cognitiva mais alta? Eu estaria que é o pôquer. Que é o pôquer? Então, essa é a resposta comum que é dada, mas os estudos mostram que não. Que o exercício, o pôquer tem uma importância, qualquer tipo de atividade, não é você treinar sua mente, fazer novos relacionamentos, aprender novas coisas, tudo isso é muito importante. Então é uma das coisas que vai melhorar a sua capacidade cognitiva, mas que não existe nada como a atividade física. Tá? A atividade física, ela estimula um fator de crescimento neural. Tá? Esse fator de crescimento neural, ele faz com que nasçam novos neurônios no seu hipocampo. E as coisas que mais fazem isso é a atividade física, principalmente aeróbica. Então a atividade física aeróbica tem um potencial de melhorar a função cognitiva muito grande, tá? Tá aí um assunto bom, né? Porque eu tenho bastante seguidor do mundo de pôquer, como eu rodo o circuito. O pessoal sempre fala sobre isso, né? Então o jogador de pôquer ele não pode de forma alguma ser sedentário, porque ele vive da mente dele. Ele fica 14 horas por dia fazendo operações lógicas de alta complexidade para poder tomar decisões, né? Esse cara deveria ter uma regularidade no exercício físico, né? Deveria ter uma regularidade, tá? Eu diria, para a saúde dele, deveria ter uma regularidade de um pouco de musculação e atividade aeróbica. Sim. Mas se a gente se concentrar na questão da cognição do cérebro, ele tinha que fazer atividade aeróbica todo dia, tá? E a alimentação desse cara tem que ser mais rica em gordura? A alimentação desse cara tem que ser mais rica em gordura, ele tem que estar sempre no estado leve de cetose. Então se ele evitar pão, arroz, batata, macarrão, doces, ele vai entrar no estado leve de cetose, e esse estado leve de cetose vai fazer com que o cérebro dele funcione melhor. Tá? Só que assim, se o cara está comendo carboidrato até hoje, e ele tem um jogo de pôquer amanhã, não adianta ele querer cortar o carboidrato amanhã e achar que ele vai ter um melhor desempenho mental. Quando você faz uma mudança do tipo de macronutrientes, você vai levar geralmente 2 a 3 semanas para que seu corpo aprenda a utilizar o novo macronutriente, seu corpo aprenda a utilizar a gordura como combustível, tá? Aí o seu cérebro vai estar assim, seu cérebro vai funcionar melhor utilizando as cetonas como combustíveis do que utilizando carboidratos. São 2 a 3 semanas para a gente ter essa transição, tá? Uma coisa bem bacana, eu ia falar um pouco depois, mas já entrando nesse assunto, tem alguns estudos que foram feitos pelo Journal Medical of Nutrology, a Clinical Nutrition, que esses estudos estavam tentando descobrir. Por que o resveratrol melhora tanto a capacidade cognitiva? Aí o que se descobriu? Que o resveratrol aumenta muito a circulação sanguínea no cérebro. E que essa circulação sanguínea aumentava ainda mais quando as pessoas estavam fazendo atividades, exercícios cerebrais, estavam se dedicando a algum tipo de tarefa que exigia o desempenho cognitivo. E quanto mais intenso o desempenho cognitivo, maior o aumento da circulação cerebral causada pelo resveratrol.
os pesquisadores terminam esse artigo fazendo o seguinte questionamento: será que seria válido para as pessoas, quando elas forem fazer uma atividade cognitiva mais trabalhosa, um jogo de pôquer, para quem vai prestar um concurso, usar uma quantidade de resveratrol pré esse esforço cognitivo? Qual que é a conclusão? Tá? Eles ainda não foi feito um estudo sobre isso, mas tudo leva a crer por esse estudo inicial, tá? Esse estudo foi feito com 24 estudantes, para quem foi dado o resveratrol, que sim, que você vai ter uma melhora na capacidade cognitiva se você usar o resveratrol logo antes. Eu vou testar isso. Vamos testar. Resveratrol 60 mg, usa antes dos próximos jogos de pôquer e você me fala aqui. Qual período que eu uso? Usa umas 2 horas antes, tá bom. Certo? Então, a atividade física, o sono é fundamental. O sono vai ser fundamental por 2 motivos. Primeiro, quando você está dormindo, você regenera vários mecanismos, aí você tem mecanismos antioxidantes que estão funcionando, mecanismos inflamatórios estão funcionando, mas principalmente porque quando você dorme pouco, aumenta a sua vontade de comer doces, aumenta a sua vontade de comer carboidratos em geral, aumenta a sua vontade de comer qualquer tipo de porcaria. Quando você dorme pouco, a sua produção de leptina, que é uma substância que diminui o apetite e que acelera o metabolismo, a leptina vai diminuir. E a grelina, que é uma substância que aumenta seu apetite, vai aumentar. Então o sono é fundamental. A meditação é outra coisa assim. Hoje os estudos mostram que a meditação é para o cérebro o que o exercício físico é para o corpo. Então meditar com regularidade é fundamental. E não adianta meditar uma vez por semana. Se você for na academia uma vez a cada 2, 3 semanas, pegar um peso lá e exercitar o seu bíceps, você acha que ele vai crescer? Não vai crescer não. Meditação é a mesma coisa, tá? Você teria que tentar fazê-la todo dia, mas vamos pensar, de 7 dias por semana, no mínimo em 4, a maior parte dos dias você tem que fazer. Meditação, o que os estudos mostram, pelo menos 20 minutos para dar um bom resultado, tá? E agora eu vou falar dos 7 suplementos, né, que eu prometi para vocês, que eu ia pesquisar quais seriam os 7 suplementos mais eficazes para melhora de cognição e de desempenho mental. O primeiro deles é o DHA. O DHA é uma gordura proveniente do ômega 3. Esse ômega 3 pode ser proveniente tanto de peixes, quanto de algas, quanto de uma espécie de caranguejo, óleo de crio. Então pode ser óleo de peixe, pode ser proveniente de algas ou do óleo do crio, tá? Por que ele é tão eficaz? Porque ele tem uma ação anti-inflamatória muito forte e uma ação nos processos antioxidantes naturais no corpo, tá? 50% das membranas dos nossos neurônios são feitos desse tipo de gordura, da gordura DHA. Então ele seria o primeiro suplemento. O resveratrol, que a gente acabou de falar, é o segundo. O resveratrol estimula o fluxo sanguíneo para o cérebro e ele também estimula um grupo de genes chamados sirtuínas. As sirtuínas estão ligadas a aumento na longevidade. Então lembra quando eu falei da epigenética? Você tem nos seus genes as sirtuínas que elas podem ser manifestadas ou não. O resveratrol ajuda elas a se manifestarem. Em 2010 foi esse estudo que eu falei para o Thales, que usou o resveratrol para 24 estudantes e mostrou que quanto maior o grau de dificuldade do exercício mental que eles faziam, maior a circulação sanguínea aumentava por conta do resveratrol. A curcumina é um antioxidante poderoso. A curcumina, ela vai ativar, tem um processo, um grupo de antioxidantes naturais do nosso corpo que chama-se NRF2. A curcumina, que vem da cúrcuma, tem um elemento chamado cúrcuma, o princípio ativo é a curcumina. Ela é capaz de ativar os genes que fazem com que o nosso próprio corpo gere antioxidantes para o nosso organismo. Aí, os probióticos, acho que todo mundo aqui ouviu falar de probióticos. Probióticos são aquelas bactérias, kombucha, exatamente. São aquelas bactérias que a gente tem no nosso intestino. Tá? Essas bactérias, elas estão ligadas na produção e no transporte de serotonina, de dopamina, no fator de crescimento neural. Tá? Então, hoje nós consideramos o cérebro o intestino nosso segundo cérebro. E são essas bactérias, as bactérias do bem, os probióticos, que fazem com que você consiga produzir os neurotransmissores adequadamente no seu intestino, né? Então eles podem ser tanto provenientes da suplementação. Se você for suplementar, procure sempre cápsulas que tenham mais de 10 bilhões de cepas
de bactérias do bem, tá certo? E existem vários alimentos também. Acho que você conhece até, tem um amigo seu que tem um produto. É o Zé, né? ele tá agora nesse momento emocionado. Ele tá falando que kombucha deixa mais inteligente. Exatamente, tá? Aí, Zé, Então, ganhou a noite, hein, filho? você tem alimentos ricos em probióticos, né? Kefir, por exemplo, é um deles, um alimento árabe bem conhecido. A kombucha, que o Thales acabou de falar, ajudam a deixá-lo mais inteligente. Olha certo? só, aí, Zé. Aí, o óleo de coco, tá? Você tem essa polêmica que se fala sobre gordura do coco, mas o óleo de coco, alguns estudos mostram que ele ajuda a prevenir e tratar doenças neurodegenerativas e também reduz os processos inflamatórios, tá? Por último, o ácido alfa-lipoico. O ácido alfa-lipoico é um ácido graxo que se encontra em todas as células do nosso corpo. Ele consegue penetrar a barreira hematoencefálica e tem um poder antioxidante muito grande dentro do nosso cérebro. E por último, um dos mais importantes é a vitamina D. A vitamina D tem várias funções no nosso corpo. A falta de vitamina D está relacionada com o risco de desenvolver Alzheimer. Tem um estudo em mulheres que mostrou que a vitamina D, com mulheres com vitamina D baixa, tinham 77% maior risco de desenvolver Alzheimer, tá? Então você tem aumento no risco de depressão e de fadiga crônica. A vitamina D é importante nós pensarmos nela e em quase todo, quando você faz exames de sangue, você tem aquelas faixas de referência. A faixa de referência é o que é uma média na população. Por exemplo, até alguns anos atrás, a média na população de vitamina D era de 30 a 100. Tá? Aí, hoje, como as pessoas estão se expondo menos ao sol, a média da população está de 20 a 60. Os níveis considerados ideais para o cérebro, que são níveis que o Dr. David Perlmutter, junto com os outros pesquisadores determinaram, são níveis de 80, maiores do que os níveis normais de vitamina D. Então, bom, já falei um pouquinho, agora eu quero ver as dúvidas de vocês. Deixa eu bater um papo com você primeiro, Doc, que eu vou play no leigo aqui, porque eu tô ouvindo essa aula sua aqui, eu te falar que eu entendi 50%, mas tudo bem, já sei mais ou menos, pelo menos você é meu médico, você pode me orientar. Vou me colocar no lugar do nosso telespectador aqui. Sim. Então, o cara, nesse momento, talvez ele está se perguntando assim, doutor, eu entendi, agora faz um resumão para mim, sei lá, top 5 alimentos que são tóxicos no meu cérebro, e top 5 alimentos que são tóxicos, que beneficiam o meu cérebro. O que é ruim e o que é bom? Me dá assim. Então vamos lá, vamos falar dos bons. São alimentos bons para o cérebro. As proteínas, peixes, tá certo? Carne vermelha até 500 gramas por semana. Tá. Frango é bom para o seu cérebro. Todo tipo de legume vegetal é bom para o seu cérebro. Tá. Salada é bom para o seu cérebro. Tá? Tá, são alimentos que são bons para o seu cérebro. E o que é fazem mal para o seu cérebro? Pão, arroz, batata, macarrão, doces, qualquer tipo de alimento que contém açúcar. Tá. Não, acho que tá bem resumido nesse caso, né? Ou seja, se eu levar uma dieta mais saudável, é certo de que eu vou ter uma performance cognitiva melhor, né? Exato. Lembrando da dica que o Volpe deu para quem está entrando agora, eu que jogo torneios longos de poker, né, eu vou testar isso, ele falou que 60 mg de resveratrol, umas 2 horas antes do esforço psicológico, antes do esforço do cérebro, acaba melhorando a performance. Então, acho que você também que está passando por um dia intenso de trabalho, como eu tenho alguns na minha vida, né, que a gente tem que, sei lá, a gente tem que entregar aquele bebê, a gente está naquele momento pré-reunião de board, tem uma série de informações para levantar análises para serem feitas. Acho que talvez o resveratrol pode ter um papel importante aí na gestão. A gente está falando de um estudo que foi feito com 24 estudantes, que os pesquisadores eles lançaram essa hipótese, que o uso de resveratrol antes de exercícios mentais, mas exercícios mentais pesados, pode ajudar a melhorar a circulação sanguínea do cérebro e, consequentemente, melhorar a cognição. Então, a gente falou ali dos alimentos que são bons e são ruins, falando do resveratrol agora como se fosse um booster ali para o nosso cérebro, né? Tem algum outro suplemento, se fosse elencar uns 3 ali, além do resveratrol, quais os outros 2 que você elencaria que a gente deveria tomar para melhorar a performance? Vamos lá. Ômega 3, rico em DHA, probióticos, vitamina D, o próprio resveratrol
e também a cúrcuma, da curcumina. Vamos falar de 5, tá? Eu falei de 7. A cúrcuma eu compro aquele pozinho. Você pode comprar tanto o pozinho, né, a cúrcuma, como você pode também mandar manipular uma cápsula com curcumina dentro. Tá bom. Tá? Tá bom. E aí, então, o ômega 3 eu consigo aquela cápsula que eu compro. O ômega 3 é aquela cápsula que você compra em qualquer lugar. Tá bom. E comer peixes frequentemente, ainda que os peixes atuais, eles têm até um pouco menos de ômega 3 que os peixes selvagens. Mas eles ainda têm ômega 3. Então você consumir peixes várias vezes por semana vai melhorar a sua qualidade cognitiva. E probiótico pode ser kombucha, como pode ser Yakult. O Yakult vai ter muitos poucos probióticos. O probiótico, o ideal é você procurar uma marca de probióticos que contenha mais de 10 bilhões de cepas e você ingerir isso pelo menos 3 vezes por dia. Vou fazer propaganda da Carrep aqui do Zé, porque ele merece. A Carrep realmente é muito boa. Tá bom, então será que essa alimentação que vai faltar, não vai faltar, mas que você não prioriza carboidrato, acaba não prejudicando a tua vida atlética? Então, para eu que treino, por exemplo, jiu-jitsu, treino pesado na equipe de competição da Aliança, eu sinto que às vezes quando eu não como muito carboidrato, eu treino pior. Existe um equilíbrio para isso ou não? Existe um equilíbrio para isso. Primeiro, a dieta cetogênica hoje é utilizada por muitos atletas, que é a dieta que você quase que zera o carboidrato. Certo. Que você precisa entender que para você conseguir usar os combustíveis, a gordura como combustível, você vai passar por 3 semanas que vai cair sim o seu desempenho. Tá? Aí você vai, mesmo no treino, comendo gordura antes, você vai ter a energia proveniente da gordura. Tá? Você não vai ter energia proveniente do carboidrato. Lembrando que, para quem tem um nível de atividade física muito alto, eventualmente se você comer carboidratos antes da atividade física, você vai queimar todo aquele açúcar do carboidrato na atividade física e você quase como uma pessoa que não faz uma atividade muito intensa e não está comendo carboidratos. Aí isso vai muito de individualidade, a gente vai ter que ir adaptando, tá? A gente vai precisar ver, bom, tô treinando, eu sei que aquele treino das 10 da manhã na Aliança é um treino que, meu Deus do céu, então é de um treino numa academia que só tem os melhores competidores do mundo às 10 horas da manhã. E é um treino muito pesado. Se ele comer um pouco de carboidratos antes, no caso dele, talvez ele gaste todo esse carboidrato e consiga rapidamente entrar num nível de cetose leve, que é o que a gente quer para melhorar o cérebro. Sabe uma coisa que você pode fazer também? Muitas vezes, assim, vamos dizer que você pega um final de semana, né? E você, muita gente, pô, no domingo eu não quero manter a dieta, eu quero comer um pouco mais, quero comer um arroz, quero comer alguma coisa. Você faz um jejum um pouco mais prolongado. O David Perlmutter, ele defende jejuns de 24 horas para você voltar para o estado de cetose rápido. Você fica um dia sem se alimentar. Um dia sem comer. Eu cresci com a minha avó falando que eu tinha que comer de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, esse negócio não existe mais. Não, esse negócio não existe mais. Hoje nós sabemos que comer de 3 em 3 horas é uma das piores coisas que você pode fazer, tanto para quem quer emagrecer, quanto para quem quer melhorar a capacidade cognitiva. Porque retarda seu metabolismo, é isso? Porque, na verdade, não é que retarda seu metabolismo. Quando você come de 3 em 3 horas, a chance de você estar comendo demais é muito grande. Seu corpo não precisa daqui a 3 em 3 horas estar comendo, tá? E quando você faz jejuns mais prolongados, 16 horas seria o mínimo, a célula começa a tentar, começa a limpar ela por dentro. É como se ela usasse, ela começa a usar combustíveis internos das células. O que ela faz? Ela vai pegar o lixo celular, a parte da célula que não age mais, e ela tira a energia daquilo. Por isso que o jejum intermitente hoje é considerado até um mecanismo de longevidade, de prolongar a vida. E quando você usa quando você faz um jejum prolongado também, você fica com os níveis de insulina muito baixos. Isso melhora a sensibilidade à insulina, tá? Uma coisa importante falar, o jejum intermitente de 16 horas, ele vai melhorar a capacidade cognitiva em pessoas que estejam fazendo uma dieta com baixo carboidrato. Não estou falando em zerar carboidrato, mas a pessoa que come baixo carboidrato. Porque para quem come muito carboidrato, o corpo ainda não está acostumado a usar a gordura como forma de energia e isso vai acabar fazendo que caia o desempenho cognitivo dela. Entendi. A gente tem perguntas aí dos telespectadores? Deixa eu ver. Como é que tá? Porque o Instagram em 1 hora ele tem uns 15 minutos. Temos 15, então temos tempo para bastante pergunta. Tempo para bastante pergunta. Avisa a gente quando faltam uns 3 minutos. Aviso. Tá, bom, vamos lá. O pessoal está perguntando de exame, acho que é uma pergunta muito técnica, né? Acho que. Bom, exames, eles querem que eu compartilhe os exames que a gente falou no começo. A gente fez um post falando das perguntas.
A gente vai editar esse post assim que a gente terminar a live e vai colocar o nome dos exames que são importantes para ser acompanhados. Aí é só entrar lá, tá bom? Aí já toca. Acho que tem umas mais rápidas para você aqui, né? Que é o pessoal querendo saber se o glúten, uma doença que tem alguma coisa a ver com esclerose múltipla. Sim, o glúten pode aumentar a incidência da esclerose múltipla e no caso da esclerose múltipla, a suplementação de vitamina D é muito importante. Então eu vou dando uma olhada aqui e vou respondendo. Doutor Thiago, que tipo de gordura é indicado? Olha, as gorduras dos peixes é a melhor gordura, que contém o ômega 3. Mas mesmo a gordura saturada, os estudos mostram que ela não faz mal para o coração. Que tipo de gordura que você não deve ingerir de maneira nenhuma? As gorduras trans, que são aquelas gorduras que são usadas para conservar bolachas, doces, por exemplo, e a margarina também. Você deve usar a manteiga, mas nunca a margarina. Mas a melhor gordura é a gordura do peixe. Bom, McDonald's quando como me dá sono. No lanche do McDonald's vai ter todo tipo de toxina ambiental que você, de conservante que você a pensar. Então imagina que você está comendo algo que está sendo um tiro no seu cérebro. Você vai ou cair sua atenção, ou vai te dar sono, uma série de coisas vão acontecer com você e vai te prejudicar, tá? Vamos lá. Eu uso adoçante xilitol. Posso usar? O xilitol é menos lesivo do que um aspartame, mas também não é uma das melhores opções. A stevia seria a melhor opção. Qual a periodicidade ideal do jejum intermitente? O jejum intermitente, hoje quando a gente fala, tem vários tipos de jejum intermitente. O jejum intermitente de 16 horas, você pode fazer ele até 5 vezes por semana, até 6 vezes por semana, tá? Agora, as pesquisas que indicam jejum intermitente para melhora de cognição, fala de fazer ocasionalmente jejuns de até 24 horas. Aí a gente estaria falando aí de jejuns que podem ser feitos até uma vez por semana. Alguns estudos que foram feitos com jejum intermitentes, eles usavam 2 dias por semana. Nesses 2 dias não eram 2 dias de jejum completo. Nesses 2 dias a pessoa ingeria até 500 calorias por dia. Tem mais estudos com esse tipo de protocolo, que a pessoa come normal e faz 2 dias por semana que ela ingere menos de 500 calorias, do que com os jejuns de 16 horas. Esses estudos científicos para os pacientes e o que as pessoas fazem no geral é ficar 16 horas de jejum, você pode fazer 5 vezes por semana. Doutor, quanto de carboidrato é ideal ingerir por dia? Eu vou falar especificamente para melhora de cognição. Para melhora de cognição, o programa que foi montado pelo Dr. David Perlmutter, que é o maior especialista nisso, preconiza que você fique um mês com ingestão de 30 a 40 gramas de carboidrato por dia e depois desse mês você pode ingerir 60 a 70 gramas de carboidrato por dia. Nesses níveis de ingestão você vai estar em uma cetose leve, utilizando gordura como combustível para o cérebro e melhorando sua capacidade mental. Deixa eu puxar uma pergunta aqui, Doc. Você falou na nossa última live bastante sobre os nootrópicos, né? Sim. Que são aqueles suplementos alimentares que ajudam você a enhance a sua capacidade cognitiva, né? Só para relembrar o pessoal aqui, você quer dar uma pincelada nesse negócio? Vamos lá. Então, uma coisa importante. Os nootrópicos são substâncias que melhoram a nossa capacidade cognitiva sem causar efeitos colaterais para o cérebro e até protegendo o cérebro. Tá? Então, quando a gente fala do nootrópico, a gente está tirando, por exemplo, muitas pessoas falam que o Venvance é algo que melhora foco, atenção, mas não é nootrópico, porque o Venvance pode viciar, pode ter uma série de efeitos colaterais. Então, nootrópicos são substâncias naturais que podem ser suplementos alimentares. Suplementos alimentares são esses 7 que eu falei, os mais importantes, tá certo? Ou podem ser também fitoterápicos. Então, por exemplo, você tem a combinação da cafeína com a L-tionina, que melhora seu foco e atenção. Você tem a seleginina, que aumenta os níveis do neurotransmissor dopamina no seu cérebro. Você vai ter o 5-HTP, que aumenta os níveis do transmissor da serotonina no seu cérebro. Você vai ter a bacopa, que é um tipo de fitoterápico que aumenta o nível de antioxidantes no cérebro. É muito importante você melhorar a circulação sanguínea no cérebro. Então você tem coisas como o resveratrol, como o piquenogenol, que vão aumentar a chegada de sangue no cérebro. Então são uma série de substâncias que tem, existe uma lista gigantesca de nootrópicos que melhoram a função cognitiva. No final de semana agora, a gente teve uma imersão que o Dr. Thiago Volpe participou. E aí a gente chegou lá e o Dr. Thiago Volpe nos suplementou com um nootrópico, né? Que eu
Basicamente eu estava mega cansado, a semana foi muito intensa, a gente teve 25 horas de conteúdo e mentoria nesse final de semana, então foi mega intenso o final de semana também. Eu me recordo que eu estava morto ali no dia 2, eu tomei aquele Mind Booster que você deu ali, aquela suplementação, e eu fiquei zerado, afiado para as mentorias, mega concentrado. O que tinha naquele negócio ali? Eu fiz, na verdade, 2 cápsulas, até uma brincadeira, que era uma cápsula azul e uma cápsula vermelha, né? Ambas as cápsulas tinham uma quantidade pequena, uma delas tinha uma quantidade um pouco maior de cafeína, de estimulantes e também estimulantes para a produção do neurotransmissor dopamina. A outra cápsula tinha uma quantidade bem menor de cafeína e tinha mais vasodilatadores para fazer chegar mais sangue no cérebro. E daí eu estou perguntando para as pessoas, estou recebendo os feedbacks, qual das 2 cápsulas que as pessoas gostaram mais, que elas se sentiram melhor, né? A maioria das pessoas se sentiu melhor com uma quantidade maior de cafeína e com estimulantes para a produção de dopamina, tá? Mas se a gente quiser fazer uma coisa mais completa ainda, a gente associa ainda a esses vasodilatadores que vão fazer chegar mais sangue no cérebro. Você me daria uma consultoria para eu criar um produto disso, um Mind Booster? Sem dúvida, te daria uma compromisso público, hein? Te daria uma consultoria e eu acho que esse é um assunto que é tão rico hoje que eu não só te daria a consultoria, como também tenho vários colegas que trabalham com essa área. Eu posso indicar vários profissionais para você falar, para você chegar aí nesse produto. Também nos Estados Unidos existem várias empresas já que estão fazendo coisas como essa. Então, para você como empreendedor aí, se você pode ser uma oportunidade. Ó, você que está assistindo essa live, se você tiver interesse em suplementar o seu cérebro com esses nootrópicos para poder ganhar um boost aí na sua capacidade cognitiva, me manda um direct que eu estou pensando seriamente em levar depois dessa conversa com o Dr. Thiago para poder pegar uma consultoria com ele e com os colegas para criar algum nootrópico parecido com aquele que a gente usou no final de semana, que eu queria ter aquilo no dia a dia, né? Sem o uso de drogas, de fato, né? Sim. Um negócio que não vai prejudicar a minha saúde. Acho que é importante para quem quer melhorar a capacidade cognitiva, a não ser que você esteja acompanhado por um médico, só usar substâncias naturais, tá? Não ir nessa que eu vejo muita gente hoje em dia tentando ir para o mercado negro para comprar drogas para transtorno de déficit de atenção, que são drogas que podem viciar, que podem ter uma série de efeitos negativos. Então, quando a gente fala de nootrópicos, a gente está falando de coisas que podem ter efeitos protetores no cérebro, né? Vou até, aproveitando, tem uma pergunta que se relaciona um pouco com isso. Ó. Tem que tomar suplementos obrigatoriamente ou somente com alimentação e sol diário? Eu vou fazer uma comparação com quem está fazendo atividade física, musculação e quer crescer. Se você fizer a musculação, se você se alimentar direito e treinar direito, você vai crescer? Sim, você vai crescer. Mas se você fizer a musculação e você se alimentar direito, se você treinar direito, se você usar uma whey protein, se você usar suplementos que já está provado que ajudam a melhorar o crescimento muscular, como a creatina, como a beta-alanina, como a arginina AQG, como o BCA, se você não ingerir muitas proteínas. Se você fizer isso, você vai crescer mais. Então você consegue ter uma boa capacidade cognitiva somente com alimentação e tomando bastante sol para ter uma boa vitamina D. Você quer ser um atleta mental? Você está exigindo do seu cérebro mais do que ele poderia dar naturalmente. Então sim, você vai precisar usar suplementos para o cérebro. Tá? Bom, temos 4 minutos. Quais as gorduras são indicadas para quem treina? Basicamente são as mesmas. As gorduras, assim, qualquer gordura vai fornecer energia para você treinar. Mas as gorduras provenientes do peixe, além da questão da energia para treinar, ela também vai ajudar você a ter uma ação anti-inflamatória, que é uma das coisas mais importantes. Eu vou dar um depoimento aqui, né, como um atleta mental, um cara que trabalha 70 horas por semana, regularmente, há muitos anos já que eu faço isso. Desde que eu comecei o meu tratamento com o Dr. Thiago Volpe, eu vi que a minha produtividade deu um salto gigante. Então, assim, não é demagogia. Hoje, obviamente, eu sou amigo do Dr. Thiago, mas eu só virei amigo dele de fato, eu comecei a me consultar e eu vi uma transformação grande na minha vida. Então eu posso afirmar para você que está assistindo a gente que não existe hipótese onde você vai conseguir ter uma transformação na sua capacidade cognitiva sem exercício físico, sem comida. Eu posso afirmar porque minha vida mudou. Quando a gente estava expandindo a EasyTax lá para 35 países, imagina, cada 2 semanas eu estava num país, às vezes cada semana num continente diferente. Eu me dava desculpa para comer mal e para não fazer exercício físico. É incrível o tanto que eu estava cansado com 25 anos. Assim, eu não aguentava dar uma palestra que eu saía exausto, parecia que eu tinha feito um treino de competição de jiu-jitsu.
Hoje em dia, não, eu trabalho 12, 14 horas por dia, treino e ainda chego à noite com energia, né? Por me suplementar, por comer bem e por fazer exercício físico como você me recomendou. Então, se você quer levar uma vida de performance, não existe vida de performance sem comer bem, né, doutor? E é importante, estou falando de vários suplementos, mas a base é você fazer atividade física e você meditar, são as duas melhores coisas para você melhorar a sua capacidade cognitiva. A alimentação vem logo depois, mas os exercícios e a meditação é fundamental, tá? Então, acho que assim, a gente tem 3 minutos, né, para terminar. Vou fazer um pequeno, vamos tentar fazer um resumo, tá? Evite pão, arroz, batata e macarrão. Coma gorduras boas, principalmente provenientes de peixes. Faça atividade física, medite, tente ter um sono adequado e depois que você resolver tudo isso, tente usar suplementos como os suplementos que eu falei. A gente está falando do ômega 3, rico em DHA, a gente está falando do resveratrol, a gente está falando da curcumina, a gente está falando dos probióticos, a gente está falando do óleo de coco, a gente está falando do ácido alfa-lipóico e a gente está falando da vitamina D. Esses 7 suplementos. Chegou nisso daí, quer ir para um nível além, você vai usar os probióticos, vai usar esses fitoterápicos, esses ativos, esses nutracêuticos que conseguem melhorar ainda mais. Então, mudança de estilo de vida e alimentação é a base. Suplementos para o cérebro, esses que eu falei, seria o segundo degrau, e os nootrópicos, que são os ativos, né, que melhora a capacidade cerebral, seria o terceiro passo, né? E aí você vai se tornando um atleta. O Thales precisa estar no terceiro degrau. Talvez uma pessoa que tem um trabalho mais tranquilo, uma vida mais tranquila, só com um estilo de vida adequado, com a alimentação adequada e com as suplementos de vitamina D, já vai ter um bom desempenho mental. Tudo depende de quanto você demanda do seu cérebro. Bom, acho que a gente deve estar aí, pelo que eu estou vendo aqui, no último minuto. Então, doutor, eu quero agradecer a presença aí de quem veio, meu seguidor que veio aqui para essa live, o doutor Thiago Volpe. Ele gentilmente cedeu o seu tempo, que, acreditem em mim, não vale pouco dinheiro, para poder ensinar a gente um pouco sobre vida saudável, e se bobear ainda vai sair um negócio aqui graças à sua consultoria. Doutor, despede o pessoal aí. Pessoal, até logo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar no meu stories, depois eu vou colocar como vocês entram em contato com o Thales, para ele fazer essa pesquisa aí que você quer, para saber dos nootrópicos de tudo isso, tá bom? Vamos ver o interesse do pessoal, se houver interesse, por que não lançar um produto no mercado? Ok. Valeu, gente. Obrigado, boa noite.